Bom dia, nós somos o terceiro C e iremos apresentar o documentário baseado no livro Práticas Pedagógicas Inclusivas. Nós iremos introduzir falando sobre ansiedade, transtorno de ansiedade e depressão. Iremos começar explicando a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. A ansiedade é um acontecimento normal que ocorre por pouco tempo, provocando medo, inquietação, nervosismo, entre outros fatores. Ela pode ocorrer em véspera de exames escolares e na área de trabalho. Já o transtorno de ansiedade ocorre com uma frequência maior e com um nível mais elevado dos sintomas já citado, provocando a conhecida TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Essa doença é mais frequente em mulheres. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 33% da população mundial sofre com a TAG. Como a Sofia falou, é o transtorno de ansiedade generalizada. As crises de ansiedade vêm acompanhadas de sintomas, como pânico, insônia, fobias e etc. Ainda em relação às causas, podemos citar o estresse diário, a situação daquela pessoa, doenças cardíacas e entre outras causas que podem agravar a ansiedade. Já em relação às doenças que podem agravar a ansiedade, temos o câncer, doenças crônicas, o abuso de álcool e drogas. As pessoas muitas vezes experimentam sintomas físicos, psicológicos e comportamentais quando se sentem ansiosas. Por isso agora vamos falar um pouco sobre as características da ansiedade. Alguns sintomas físicos mais comuns de ansiedade são aumento da frequência cardíaca, tensão muscular, causando dores, formigamento nas mãos e nos pés, hiperventilação, ou seja, respiração acelerada, tontura, dificuldade para respirar, necessidade de usar o banheiro com mais frequência, sensação de que está frequentemente doente, sentir como se tivesse uma opressão, aperto em toda a área do peito, dores de cabeça tensionais, aumento da transpiração, boca seca, agitação, sensação de sufocamento e taquicardia. Tá bom. E agora as características: bloqueio ao concentrar, afobação, nervosismo, dificuldades para dormir e continuar em sono profundo, agitação, ficando espantado com facilidade por qualquer informação. Em relação à sala de aula, aparecem as seguintes características: dificuldade para se concentrar nas provas, dificuldade para falar em público numa apresentação de trabalho, palpitação, sudorese, dificuldades para se comunicar, vergonha e medo. Tudo isso faz parte de situações que geram ansiedade. A preocupação e a tensão são os vilões para aqueles que apresentam transtorno de ansiedade. Como diagnosticar o transtorno da ansiedade? Preocupação excessiva pode acontecer em vários ambientes, seja escolar, profissional ou familiar. Acontece principalmente com aqueles que enfrentam dificuldade de se controlar. A entrevista clínica bem estruturada com um médico especialista em psiquiatria e terapeutas irá analisar o caso para saber a origem dessa ansiedade, por meio de questionários psicológicos para verificar o que está acontecendo com o paciente. A coleta de dados são informações clínicas importantes para se diagnosticar o transtorno de ansiedade. Agora vamos compreender como é feito o tratamento. Para o tratamento é importante procurar ajuda médica quando a ansiedade realmente passa a ser persistente e se torna fora de controle do indivíduo, principalmente quando a preocupação é excessiva ao ponto de interferir no trabalho, nos relacionamentos ou em outras áreas da vida. Quando tiver comportamentos e pensamentos suicidas, nesses casos mais sérios, precisa-se da ajuda médica e do uso de medicamentos. É importante que a pessoa tenha um acompanhamento com o psicoterapeuta. Através desse tratamento, a pessoa passaria pela terapia cognitiva comportamental, que ajuda a compreender os comportamentos e como controlá-los. Dessa forma, a terapia corrige as visões distorcidas que a pessoa tem sobre o que causa o estresse. Ajuda a pessoa a reconhecer ou substituir pensamentos que causam medo, pânico, diminuindo os sentimentos da impotência, de achar que não é capaz de fazer aquela prova.
de apresentar aquele trabalho, relaxar quando os sintomas ocorrem, entre outros benefícios. Por meio de um levantamento de dados com alguns alunos da Universidade José do Rosário Velano, dos cursos de Educação Física e Psicologia, identificou-se em quais momentos a ansiedade interfere com mais intensidade. As situações contidas no formulário foram: ao apresentar atividade integradora, ao apresentar trabalho ao público, ao fazer uma avaliação prática, ao fazer uma avaliação teórica, ao apresentar TCC, ao realizar o exame geral integrado. O gráfico acima apresenta o resultado: azul, confortável; vermelho, meio ansioso; verde, muito ansioso. Neste caso, vimos que a maioria dos estudantes entrevistados ficam na média entre meio ansioso e muito ansioso para enfrentar as situações cotidianas em que são avaliados. A partir dos resultados alcançados pelo levantamento de dados expostos no gráfico, são propostas a seguir algumas práticas de intervenção pedagógica possíveis de serem aplicadas e adaptadas, e que podem resultar na aprendizagem com maior sucesso com os alunos que apresentam o transtorno de ansiedade. Se o aluno demonstrar preocupação com o que terá de realizar em uma apresentação, o professor pode direcioná-lo a fazer uma simulação, facilitando assim para a apresentação oficial. Além disso, o professor pode ensinar ou relembrar algumas técnicas para se preparar para uma apresentação em público, seja ela individual ou em equipe. Técnicas de estudo para que o aluno tenha conhecimento do tema a ser apresentado. Técnicas para ensaiar em casa, como gravar em vídeo, apresentar diante do espelho, técnicas de postura e de oratória. O diálogo entre professores e alunos é de extrema importância, assim o aluno se sentirá seguro do que está fazendo. Antes de fazer uma avaliação prática, seria útil o professor explicar claramente os procedimentos e os critérios de avaliação. Indicar sugestões de como os alunos podem se preparar. Assim, o professor não deixará o estudante no escuro. Quando o aluno for fazer uma avaliação teórica e o professor notar que ele tem dificuldades para se expressar pela escrita, mas que é ótimo que, ao falar em público, pode sugerir fazer avaliações oral. O mesmo pode acontecer com os alunos que são ótimos em desenho. Com isso, ele terá o domínio maior na situação. Quando partimos para a realidade do aluno, tudo fica mais fácil de resolver. O aluno que está se preparando para apresentar o TCC fica muito nervoso e ansioso. Mesmo tendo estudado, treinado para este momento, uma forma de ajudar neste momento seria fazer uma parceria com professores de outras áreas como oratória e teatro. Se for possível, procurar métodos dinâmicos voltados para a apresentação do TCC. Quando o aluno reconhece que o professor está tentando ajudar de alguma forma, fica mais autoconfiante. É reta final de semestre e chegou o dia de um exame. Os profissionais podem ajudar dizendo quais pontos vão estar em peso nesta prova, fazendo simulações, ensinando os estudantes a interpretarem questões objetivas, além de oferecer palestra com psicólogos para ajudar os alunos a controlarem a sua emoção.